Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Jesus me disse assim: Josué, vamos fazer um negócio melhor. Primeiro você responde, depois ninguém responde mais nada. Eu disse: está fechado, Jesus. Seja bem-vindo ao canal Relíquias Cristãs. É com grande alegria que compartilhamos com você um poderoso testemunho ministrado pelo pastor Josué Brandão. Testemunho esse que irá impactar a sua vida e lhe inspirará a buscar sabedoria do alto. Pastor Josué Brandão relata que após ter feito um pedido em oração a Deus, se viu diante de um grande desafio, porém era naquele desafio que estava a resposta de Deus à sua oração. Ele pensou que passaria por uma grande humilhação diante de uma grande multidão, mas a unção de sabedoria do Espírito Santo fez algo grande acontecer. Confira e não se esqueça, o seu like é uma maneira de evangelizar, pois ajuda esse vídeo a chegar a mais alguém. Quando há avivamento, existe sabedoria de Deus. Não é a mente humana quem resolve as coisas. A direção é divina. Eu congreguei numa igreja, numa cidade de 50 mil habitantes. Meu pai era o pastor. Quando eu cheguei na cidade, eu disse a Jesus: eu quero que todo mundo saiba que tu tens uma igreja aqui. Eu gostaria que as pessoas dessa cidade soubessem onde é a igreja. Dá uma chance, manifesta teu nome. Passados alguns meses, eu cheguei em viagem uma segunda-feira à tarde, por volta de 15 para as 9, uma jovem da igreja chegou na minha casa e ela disse: pastor, está havendo um debate no Centro Cultural da cidade. Doutora fulana está lá, fundadora do Espiritismo na região. Doutor fulano foi lá representando a paróquia, e o evangélico que ia desapareceu e não mandou nem notícia. E eu disse à secretária de educação que o pastor da minha igreja iria lá para nos representar, e eu vim lhe chamar. Eu disse: minha irmã, eles receberam um questionário com 28 questões 15 dias antes. Tiveram tempo de estudar. Se eu for para lá, minha irmã, vai ficar mais feio do que o irmão que já correu. Então, minha filha, para ficar bonito para mim, para você e para Jesus, manda eles fazerem o debate com quem foi, porque seu pastor não vai lá não. Ela encostou no sofá, me olhando com a cara de descrédito, e eu entrei no quarto. Mas quando eu entrei, eu lembrei da minha oração. Eu havia dito a Deus: faz a tua igreja aparecer nesta cidade. Quando eu lembrei da oração, eu disse: Jesus, é a chance que eu pedi. A rádio está transmitindo, os alunos estão lá, eu vou. Jesus me disse: vai, que eu vou na sua frente. Aí está resolvido. Se Jesus vai na frente, pode ir. E eu peguei a minha Bíblia velha e fui para lá. Quando eu parei na frente do Centro Cultural e vi a quantidade de gente, as pernas estremeceram. Eu parei na parede e disse: Jesus, faz um negócio bom para nós dois. Dá um jeito, para que elas respondam primeiro, para que eu relembre o assunto. Depois que elas responderem, eu respondo e dou a palavra final. Jesus me disse assim: Josué, vamos fazer um negócio melhor. Primeiro você responde, depois ninguém responde mais nada. Eu disse: está fechado, Jesus. Se o senhor garante, está resolvido. E eu entrei, e a primeira pergunta foi: como a sua igreja encara a Virgem Maria? E o microfone veio para a minha mão. E eu disse: a igreja onde eu congrego entende a Virgem Maria como uma mulher santa, virgem, crente, fiel. Fosse viva hoje, cantaria no coral da minha igreja. Mas se o que vocês querem saber é se ela é digna de adoração, eu vou pedir à Virgem Maria que responda. Lucas capítulo 1,
Versículo 52: a minha alma exulta em Deus, meu Salvador. Não fui eu sabia que não fui eu. Eu passei o microfone para a representante da paróquia e ela disse: o pastor fechou o leque. Eu esperei outra resposta, deixei ele responder o resto sozinho. E eu disse: obrigado, Jesus. Primeira etapa está vencida. A segunda pergunta foi: como a sua igreja entende a reencarnação? E aí eu fui descrevendo a história da reencarnação, e a doutora confirmava. De repente eu esqueci da encarnação e subi o Calvário. Jesus foi levando a cruz, ela tirou um lenço da bolsa e secou a lágrima. Eu pensei: se deixar eu faço apelo. Quando eu terminei de falar e dei o microfone, ela disse: a única coisa que eu quero é que o pastor diga onde é a sua igreja, porque vocês precisam aprender mais acerca de Deus. Olha, queridos, quando o Espírito de Deus se revela, ele enche a tua boca, te dá a resposta certa, no momento certo. Para quê? Para que o nome de Jesus seja engrandecido em nós. Deus sempre se manifestou ministrando sabedoria e inteligência sobre os seus filhos. Foi assim com José no Egito, com Daniel em Babilônia, com Salomão em Israel. De Jesus, o profeta Isaías disse em capítulo 11, versículo 2: repousará sobre ele o espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento e de fortaleza. Pedro e João foram interrogados no Sinédrio, e quando eles saíram, a Bíblia diz que os membros da corte ficavam admirados das suas palavras, sabendo que eles eram indoutos, mas reconheciam que eles haviam andado com Jesus. Daí Paulo dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda, quem a ele deu primeiro, para que ele queira devolver, retribuir, recompensar? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Avivamento gera na igreja uma capacidade de discernimento que vai além da inteligência humana, uma percepção que vai além da capacidade humana. Satanás não consegue entrar e permanecer numa igreja avivada sem ser percebido, porque o discernimento está posto. Pessoas oprimidas são percebidas numa igreja avivada e são libertas. Espírito de engano que tanto opera nos nossos dias, gerando pregações de caráter duvidoso, evangelhos questionáveis e multidões indo atrás. Quando o avivamento chega, o Espírito gera em nós sensibilidade e você rejeita aquilo que não é de Deus. Está na hora da igreja pedir a capacidade de discernimento do Senhor. O espírito do mal está agindo em nossos dias.
Só com discernimento. Eu sou pentecostal, acreditem. Embora alguém já tenha me dito que eu sou um tradicional perdido no meio dos pentecostais, eu creio nos dons do Espírito, eu creio na unção de Deus, eu creio no poder de Deus. Só que mais do que falar em línguas, mais do que revelar, mais do que profetizar, a igreja precisa discernir para que o nome de Jesus seja engrandecido em nós sempre. Espírito de sabedoria e discernimento. Paulo diz assim: esta é a minha oração, que vosso amor aumente mais e mais, em plena percepção e em todo conhecimento, para que a sabedoria de Deus se manifeste em vós.